boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia. Hoje, quarta-feira, vamos falar de saúde. Para isso, para esse bate-papo sempre muito informativo, estou recebendo aqui a doutora Vanessa Bill Pérez. Bem-vinda, Vanessa. Boa tarde, Samira. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É uma honra, é um prazer muito grande estar com você aqui hoje. É muito bom te receber também, viu? A Vanessa, ela é biomédica esteta e ozonioterapeuta, entre outras cositas mais. Né? A gente vai economizando aqui nas falas. Atende em São Paulo, em Suzano. A gente vai bater um papo hoje, gente, sobre biorressonância. E a partir da biorressonância, como que é feito o tratamento para cada caso. E a gente vai entender um pouquinho aqui hoje do que se trata também a biorressonância. Perfeito. Você pode nos acompanhar além dos 95,7 FM 660 AM no nosso site vibemundialfm.com.br. Lá é só clicar no assistir ao vivo e você vai cair lá no nosso YouTube Vibe Mundial e vai poder nos ver aqui no estúdio, acompanhar, mandar mensagem. Tem dúvida? Pode mandar perguntinha que depois a gente responde tudo. Certo? Certo. Compromisso, né? Opa, compromisso com dado certeza. com a... Vamos falar de ressonância quântica. Quântica é aquela palavrinha que o mundo já começou a entender que não é só da física mesmo, né? Ela vai muito além. O que é a biorressonância quântica? A gente tem até um aparelhinho aqui na mesa para quem está vendo. Sim, pois é. A biorressonância quântica, ela veio realmente revolucionar a avaliação que nós fazemos dos nossos pacientes. Então, quando nós recebemos um paciente, normalmente ele vem com diversas queixas. Uhum. Então, ele pode ter uma queixa de ansiedade, uma queixa de depressão, uma queixa de dores lombares ou de dores, fibromialgia, dores articulares, uma série de doenças. Porém, a biorressonância ela é um guia. Ela vai avaliar, ela vai escanear esse paciente de uma forma muito simples, não invasiva, e ela vai verificar a frequência vibracional dos órgãos da pessoa. Então, verificando essa frequência vibracional, ela vai avaliar se ele está em um estado de normalidade, se ele está num estado alterado, se já está muito alterado. Então, por cores, ele vai nos mostrando todos os sistemas. Ele mostra mais de 40 itens de avaliação. Então, por exemplo, cardiovascular vai mostrar a resistência vascular, a elasticidade dos vasos e tudo isso se está normal ou se já tem algum tipo de alteração. Eu sempre costumo dizer que a dor, ela é um sintoma e ela é um excelente parâmetro, né? Porque ela faz com que a pessoa tenha um alerta. Mas normalmente é só a ponta do iceberg, né? Uhum. É somente o sintoma. A causa, muitas vezes, ela é muito mais profunda. Ela é muitas vezes totalmente diferente do que aquele paciente imaginou. E como é, né? Muito. E como é, porque muito. ninguém quer sentir dor. E quando a gente sente dor, já corre pro remedinho. Então. Aí camufla, né? Camufla essa dor, exatamente. E essa camuflagem, né, que todo mundo praticamente ou já fez ou faz, você acaba intoxicando o seu corpo, né? E eu sempre falo, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, o nosso corpo, ele não permite que essas toxinas vão diretamente para os órgãos essenciais, como cérebro, coração e rins. Então, o que ele faz? Quando você tem muitas toxinas, porque hoje o nosso mundo é totalmente intoxicado. Uhum. A água que nós tomamos, às vezes não é tão pura. Os alimentos que nós comemos têm muitos agrotóxicos e uma série de coisas, os medicamentos e tudo mais. E essas toxinas, onde elas vão ser armazenadas? Porque o corpo é inteligente, ele não vai deixar isso te afetar num primeiro momento. Então, normalmente ele vai para o fígado. E é aquela gordura no fígado. Então, o paciente fala assim, eu tenho uma gordurinha no fígado. E às vezes já é uma esteatose gigantesca, né? E é exatamente a intoxicação, onde o nosso organismo está colocando as toxinas para não deixar com que essas toxinas fiquem circulantes. E ele se aloja no fígado. Se aloja no fígado, exato. E todo medicamento que a gente toma, ele passa pelo fígado. Passa, ele é metabolizado pelo fígado. Então, o fígado começa a ficar deficiente na sua função principal.
né, de metabolização. E o que acontece muitas vezes? O fígado ele também tem uma propriedade de desintoxicação. Uhum. Que como o nosso corpo é extremamente inteligente, ele sabe que tem a intoxicação, ele tem maneiras também de se desintoxicar, que é um processo que se chama metilação. E olha que interessante, a metilação, ela acontece no fígado e ela acontece à noite em sono profundo. Então, você tem que estar dormindo entre 10 da noite e 1 da manhã, em sono profundo. Quando você não dorme neste período, você não está dormindo neste período, você já tem um problema de metilação. Porque o seu fígado já não está fazendo a desintoxicação do seu organismo, a regeneração das células. E isso quer dizer também que o meu organismo sábio vai me dar sono entre as 10 e a 1 da manhã também? Você tem que ter uma disciplina, né? O que a gente chama de higiene do sono. Você ter a disciplina de ter as luzes apagadas, de não ficar com equipamentos eletrônicos, televisão, celulares, até muito tarde. Então, você tem que ter essa disciplina para que o seu corpo, você entre em sono profundo. Mas hoje, a maior queixa que nós temos em consultório é: doutora, não estou dormindo, não consigo dormir à noite, vou dormir muito tarde. As pessoas dormindo. Depois da pandemia, né, isso desregulou muito. As pessoas passaram a trabalhar home office, desregulou a questão do horário de levantar, de sair para o trabalho. Então, isso mudou muito a rotina das pessoas. Então, hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande em regular o seu sono. Consequentemente, acabam tendo mais intoxicações e mais problemas de saúde. Tô totalmente desregrada, né? Exatamente. E não tô sentindo nada, então eu tô normal, me sinto extremamente saudável. Porém, um aparelhinho desse me mostra aonde o meu corpo tá começando a ter alguns pontos que devem ser olhados. Não vamos falar em doença, né? Exato. Mas alguns pontos que precisam ser observados. Então, certeza. O fígado é muito importante. Órgãos vitais, né? Órgãos vitais, né? Fígado, rim, intestino, ele vai mostrar todo o coração. sistema cardiovascular, né? Ele vai mostrar todo o sistema gástrico, também intestinal, porque é muito interessante que hoje a maioria das pessoas tem, por conta da alimentação, da má alimentação e de uma série de coisas, acabam não absorvendo os nutrientes como deveriam. Então, a pessoa se sente cansada, muitas vezes come e se sente mal. E a maioria das vezes, além do processo alimentar ser super importante, também precisa olhar essa questão principalmente intestinal, né? Porque muitas vezes o intestino não está absorvendo os nutrientes como deveria. E este equipamento vai nos mostrar isso. Se o intestino, como está a saúde do seu intestino, como está a flora intestinal, porque nós precisamos também ter as bactérias boas no nosso intestino, né? Para que a gente tenha uma saúde. Nós sempre costumamos falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, Sim. né? Se o intestino não estiver saudável, você também não vai estar saudável. Principalmente emocionalmente, né? Porque começa tudo lá. Começa tudo lá. Começa tudo no intestino. Começa no intestino. Aí a pessoa já não está dormindo bem. Quem não dorme bem não acorda bem, não tem disposição, começa a se sentir triste. Muitas vezes fala: nossa, eu estou com depressão. Às vezes não está com depressão, está em estado depressivo. Porém, muitas vezes são as faltas dos hormônios necessários, o hormônio do sono, né? E outras substâncias que estão faltando no corpo do paciente. Entendi. Porque a gente fala muito, a nossa alimentação, por melhor que ela seja, o nosso solo já é deficiente, né? Então, se nós temos deficiências de minerais, muitos desses minerais, eles são importantíssimos para o nosso metabolismo. E a gente já não recebe. Já não está recebendo. Da forma correta. Por isso essa abundância aí de produtos à base de magnésio, porque o magnésio já não sai do solo como antes, né? Esse é um exemplo. E de que forma, esse aparelhinho que você trouxe aqui, você falou que ele não invasivo. É através desse bastão que eu segurando, ele faz uma medição. E todo formulário vai aparecer num computador. Vai aparecer no computador, exatamente. E essa leitura quântica, não é? Uma leitura quântica. Claro. Ela é feita... Eu posso pensar, por exemplo, nos meus meridianos, nesse movimento, como se fosse uma acupuntura. Também. Ele vai fazer todo um trabalho dentro do meu organismo, só que é rápido, né? É muito Ele não rápido, é demorado. 1 minuto.
Em um minuto ele faz? Em 1 minuto de avaliação, exatamente. Em 1 minuto você me escaneia? Em 1 minuto eu te escaneio. É fácil. muito rápido. A gente só pede para o paciente tirar tirar a Metais. correntinha, todos os metais, etc. Se sentar com o pezinho no chão e ele em 1 minuto ele faz toda essa avaliação. E com certeza ele vai mostrar também essa questão dos meridianos, essa questão. Os acupunturistas também acabam se utilizando muito dessa avaliação, né? Até pela medicina chinesa, para verificar quais meridianos estão mais enfraquecidos, o que precisa ser fortalecido. Tá, ele vai me mostrar os desajustes. Exato. E vai mostrar que tá bom também. Ele é um dedo duro. Né? Ele é um dedo duro. Tudo aquilo que a pessoa não quer contar, ou ela esqueceu, ela nem passou pela cabeça dela, ele vai contar. Ele vai contar. A partir do momento que foi feita essa avaliação, você foi lá, viu todo o relatório, você viu que tem, por exemplo, um caso de esteatose, que você já citou aqui. Sim. Tá, tem a esteatose. Que caminhos você toma para poder atender essa pessoa que está na tua frente? Então, o tratamento é integrativo, né? Em primeiro momento, assim, a gente sempre olha a pessoa como corpo, mente e espírito, né? Então, fazendo essa integração, existem alguns caminhos. Um deles é a ozonioterapia, né? Que a ozonioterapia vai ajudar nesse processo de desintoxicação. Por quê? Porque o ozônio nada mais são do que 3 átomos de oxigênio. Então, ele vai levar oxigênio para as células. E a 90% das doenças e das afecções, vamos dizer assim, dos distúrbios, é por falta de oxigênio na célula, né? Falta de oxigênio na mitocôndria, que produz energia. Então, já está com uma falta de oxigênio, está faltando oxigênio na mitocôndria, está produzindo menos energia, o paciente se sente cansado, se sente com uma série de coisas. Então, assim, um caminho é a ozonioterapia. Outro caminho também é a soroterapia, né? É que o paciente vai colocar um soro, esse soro pode ser ozonizado, ou pode ser com vitaminas e minerais, dependendo da necessidade. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, eu comprei um composto vitamínico que tem muitas vitaminas, porém, normalmente não são as vitaminas que ele precisa. E a biorressonância nos mostra todas as vitaminas e minerais que realmente estão faltando e que estão fazendo a diferença. Porque às vezes ele está tomando um multivitamínico que não tem as vitaminas que ele precisa. Né? Aí você pode prescrever também. Eu prescrevo essa suplementação, né? Sempre de nutracêuticos e suplementos. Eu brinco com os pacientes que não é medicamento, são suplementos, é comida em cápsula. É comida em cápsula. Né? Então vamos lá, vamos sempre suplementar para que a gente tenha mais saúde, que o seu organismo consiga entrar em harmonia. Então a ozonioterapia e a suplementação, elas se encaixam e elas entram muito assim, são complementares uma à outra, né? A soroterapia é feita com soro mesmo, esse soro que a gente conhece? Sim, com soro mesmo, pode ser. E lá é colocado os componentes importantes. Pode ser colocados componentes importantes. Em alguns casos, por exemplo, quando é uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica. Tá. Às vezes ela vai ter deficiência de algumas vitaminas, de alguns minerais e tem dificuldade de tomar as cápsulas por todo o processo da bariátrica. Então, isso pode ser feito através do soro. Facilita, né? Facilita muito mais fácil. Ou injetável também, né? Intramuscular, né? Que a gente faz também em consultório. Né? A aplicação de vitamina D, por exemplo, de vitamina C intramuscular. Né? Tem essa opção também, tem essa opção, gente. que é excelente. Para pacientes idosos, que às vezes já tomam uma série de medicamentos de uso contínuo, têm dificuldades, esquecem de tomar, então às vezes as cápsulas não vão ser tão efetivas, a comida em cápsula não vai ser tão efetiva. Então a gente também prefere fazer injetável, intramuscular ou por soro. Aí é vocês que fazem. Exatamente. Aí é o próprio profissional. O biomédico que faz. Ela não vai levar o sorinho para casa. Não. É em consultório. Só quem não gosta de agulha, né? Isso. Quem não gosta de agulha tá tendo aí. Tem paciente que não gosta de agulha, então, por exemplo, o autoemo, né? Autoemo com agulha. Com agulha. A gente tira um pouquinho de sangue, né? De 5 a 10 ml de sangue. É feita essa coleta. Depois a gente mistura esse sangue com ozônio e aplica intramuscular. Tem paciente que fala, não quero agulha. Então, existem outras maneiras também de se aplicar a ozonioterapia. Sem tratamento, ninguém fica. Não fica. Não é? Só não se trata quem não quiser. Só não se trata quem não quiser. Isso é verdade, né?
Você atende em São Paulo e em outro lugar também? Isso, eu atendo em São Paulo, ao lado do Metrô Saúde. Pertinho. E atendo também em Suzano. Tá bom, então se você aí já é uma dessas regiões, já fiquem atento. Quando eu falo de estética, tá? Ok. Que é tem chegado muitas informações pra gente aqui relacionada à estética, não só aqui, né? No mundo. No mundo todo. Esse aparelho, ele colabora também para poder diagnosticar, não diagnosticar, para poder fazer um escaneamento, avaliar se existe algum processo. Vamos falar, por exemplo, do envelhecimento. Ninguém quer envelhecer, né? Maravilha. Mas isso é inevitável. Tem um envelhecimento, existe aí no mercado centenas de formas de evitar, entre aspas, de amenizar isso, fonte da juventude eterna, né? Sim. Mas como que, não só a biorressonância, como que ela avalia e como que os tratamentos que você, esse pool, né, de tratamentos que você tem, como que eles colaboram? Então, eu costumo dizer que a biorressonância é o raio-x da beleza. Porque ele vai dizer exatamente tudo que está ali também faltando e causando e provocando esse envelhecimento. O envelhecimento é um fator o seguinte, desde que nós nascemos estamos envelhecendo, né? Então nós vamos, por exemplo, a partir dos 25, 30 anos, perdendo colágeno. Tá. Então, por exemplo, a biorressonância mostra para nós todo o metabolismo do colágeno. Como que ele está dentro do meu organismo. Exatamente. Porém, se você não tem colágeno e não tem vitamina C, esse colágeno também não será bem aproveitado pelo seu corpo. Então, não adianta só tomar colágeno, tem que tomar colágeno e as vitaminas também que estão sendo necessárias, que estão em falta, em déficit no seu corpo. Não existe estética sem saúde, né? Eu costumo dizer que a estética e a saúde, elas estão absolutamente interligadas. Muitas vezes a paciente chega só por uma questão estética, né? Um melasma, por exemplo. O que a pessoa trata, passa diversos cremes, ácidos e situações e não consegue controlar, não consegue melhorar o melasma. Mas se a gente não trata intestino, a gente não consegue tratar nem melhorar o melasma. É a absorção de nutrientes? É a absorção, é a intoxicação intestinal que vai fazendo com que a pele vá produzindo mais melanina. Então, Entenderam? a gente tem que fazer uma limpeza intestinal, tem que fazer um trabalho. Aí você tem um trabalho de detox? Tem um trabalho de detox. Nós trabalhamos também com trabalho de detox na clínica. Tanto detox intestinal, que são os enemas, né? A gente trabalha com enema de café. Ou também o detox através da sola dos pés. O paciente coloca um equipamento onde ele vai colocar os pés na água morna, né? E aí esse equipamento vai puxar os metais tóxicos e as substâncias que estão intoxicando o corpo do paciente. E que sai pelos pés, né? Sai pelos pés. A água começa clarinha, de repente ela está bem escura. Esse transpirar dos pés é toxinas? São toxinas que são eliminadas, que esse equipamento ele vai, pelo peso molecular, ele vai puxando essas toxinas e vai eliminando, vai ajudando nessa desintoxicação, nessa eliminação de toxinas. E quando a gente desintoxica, a gente fica mais leve. Muito, né? Muito. É uma diferença muito grande. Eu vejo muitos pacientes no consultório dizendo, nossa, eu estava com peso nas pernas, por exemplo, fiz o tratamento, no dia seguinte eu tô outra pessoa, parece que tirou um peso. É a recomendação, além do tratamento, vou até a Vanessa, faço a avaliação na bio, você olha, fala, Samira, tem que fazer um ozônio aqui, um detox ali, tá, ok, vamos fazer tudo. Tratamos. Quando eu volto, eu não estou te falando durante o tratamento, sim, é legal a gente fazer esse tipo de avaliação, porque está fazendo um raio-x do meu organismo por completo. Sim, com certeza. A cada ano, eu tenho um período em que é interessante, ainda mais sim, agora nesse pós-Covid, que a gente nunca sabe exatamente como que o organismo está reagindo a algumas coisas. Com certeza. É super importante a gente estar reavaliando pelo menos a cada 3 meses. 3 meses, isso, 90 dias. Porque sempre os tratamentos, normalmente o tratamento vai durar 90 dias. Tá. Após o tratamento, a gente já faz uma reavaliação. Nós vamos dizer o que melhorou, o que ainda precisa de alguma ação, quais são os suplementos que ele está tomando, se ele vai continuar. Porque eu sempre falo,
suplemento a gente toma sempre no mínimo 90 dias, para ele começar a dar o efeito necessário no organismo. Depois que terminou, depois de 3 meses, normalmente os pacientes voltam, porque eu acabo os suplementos, porque eu sempre falo, não tem como a gente envelhecer bem sem suplementar. Então, a suplementação, às vezes fala, eu vou ter que tomar sempre diferentes suplementos, não sempre os mesmos, né? Então, vou mudando, A né? gente vai mudando, nosso corpo vai mudando, ele vai se readaptando. Porém, é sempre interessante a gente estar fazendo suplementações para que a gente possa envelhecer bem, com saúde e, principalmente, mantendo o nosso pH alcalino. Porque as doenças se desenvolvem em pH ácido. Quando o nosso corpo está em um ambiente ácido, o nosso sangue está ácido, é aí que as doenças se desenvolvem. Se a gente consegue manter, através de uma boa alimentação, atividade física e uma boa suplementação, e muitas vezes um bom nível de oxigênio nas suas células, você consegue manter um pH alcalino. E mantendo o pH alcalino, a saúde e a beleza estão ali, interligadas. E você falou em células, né? Células precisam de 2 coisas, oxigênio e água, né? Exato. Água pura. Água pura. É ela que vai alcalinizar o nosso organismo. Também. Sem ela a gente fica doente. Sim, e a alimentação também super importante, né? Por exemplo, o açúcar. O açúcar deixa o nosso corpo muito ácido. E inflama Inflama monte. muito, E a inflamação né? que dá doença. Exato. É muita coisa pra gente aprender. E com isso, aí está reclamando da celulite. Presta atenção. Não é? Tem tratamento. A ponta do pra iceberg, celulite, né? Agora, o duro é quando começam as dores de verdade. Né? Porque até celulite dói, você sabe, né? Muito. Celulite dói, cabeça dói. Dói. Tudo de acordo com como está o nosso organismo. Porque é um processo inflamatório, né? A celulite é um processo inflamatório. Sim. Então, dói, realmente causa muitas dores. Então, assim, tem que tratar e tem que tratar num nível, vamos dizer, mais profundo. E muita gente reclama de dores, né? Dores, acho que aquela fibromialgia é normal e pode ser tratada, né? Pode ser tratada. Mas é dor nas costas, é dor no joelho. Não pode ser normal isso, Não pode né? ser. É cartilagem, uma série de coisas que precisa se reorganizar. Sim, às vezes a pessoa tem aquela ideia de que, já estou com... depois dos 40, normalmente, né? 45, 50 anos. É da idade. Essa A idade dor, do condor. Essa idade da dor, a idade do condor. Mas não precisa ser assim, né? Não precisa. assim. A gente pode mudar essa história, né? Eu acho que é tão interessante quando o paciente às vezes chega e fala, minha mãe teve diabetes, meu pai morreu disso, teve problema cardíaco. Assim. Não é por isso que você vai pegar e apertar o play nos seus genes. Os genes, ok, eles estão lá, mas você que aperta o play. É isso aí. Não é? E o play que eu quiser. O play que você quiser. Eu escolho apertar ou não. Para a Exato. saúde a gente aperta. A gente aperta, então a gente precisa mudar isso. Vanessa, acabou o programa. Que pena. Como você vê, o tempo voa. Voa mesmo. Voa. Eu quero que você deixe para nós os seus contatos, como que as pessoas te localizam nas redes sociais, no site, Sim. um WhatsApp para que mande mensagem agora. O WhatsApp é o 011 94510 5245. É o WhatsApp e telefone. Então, para marcar, para fazer os agendamentos, é nesse telefone. As redes sociais, o Instagram é o @doutora, que é o DRA, Vanessa Biopérez. O nome dela é Bio Pérez mesmo, tá, gente? É Bio Pérez. DRA, doutora Vanessa Bio Pérez. No Instagram, Facebook também, Facebook né? também. Facebook Vanessa também. Biopérez. E o WhatsApp, pode ligar também, viu? Espera que terminar o programa. Código 11 945105245. 945105245. Obrigada. Muito obrigada, Sucesso. Samira. Gratidão a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Foi um Amei. prazer imenso estar com você. Igualmente, amei esse bate-papo. Dá pra você checar isso aqui tudo de novo. O vídeo tá lá no YouTube, não é? Sim. E lembrando que ela atende em São Paulo e em Suzano. Então, todo mundo aqui da região, fica espertinho. 945105245. Um grande beijo mundial. Beijo. E você volta amanhã às 16h30. E eu daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo, até lá.